Como fazer simulações na compra e quais cuidados você deve ter. Bom, como é que eu faço uma simulação aqui, Diogo? Primeiro, você tem que entender que existem algumas informações que você vai ter que preencher. E a primeira informação que você tem que preencher é se essa viagem ela é de ida e volta. Você percebeu ali, ó? Ida e tem um Vzinho e reticências, né? Então você vai ter que dar um toque ali, toca, e você escolhe, né? Se é ida e volta, se é apenas ida ou se é várias cidades, porque você pode fazer, né, querer sair de uma cidade para ir para outra, para ir para outra, para ir para outra, enfim. Então, eu vou colocar ida e volta mesmo, tá bom? Essa é a primeira informação que você tem que preencher. A segunda informação, quantas pessoas, né, vão contigo nessa viagem? Por que isso é importante, Diogo? Na hora de selecionar os assentos, o que vai acontecer? Basicamente, você vai querer comprar uma do lado da outra. Então, se você coloca ali 2, 3 pessoas, ele vai sugerir normalmente os assentos próximos uma da outra, tá bom? Ou do lado, beleza? Então, como são 3 pessoas, eu vou dar um toque. E aqui, ó, eu vou descrever. São 2 adultos, né? Aqui só tá um adulto. Tá vendo? Só tem um adulto. O que eu tenho que fazer aqui, Diogo? Eu tenho que clicar aqui, ó, como são 2 adultos, eu toco nesse mais para que esse 1 aqui vire 2, tá? Então, eu vou dar um toque ali. Toquei. Perceba que 2 adultos. Agora, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho uma criança de 8 anos. Então, ela se encaixa aqui. Eu tenho que tocar nesse mais para esse 0 aqui vir para 1. Então, vou dar um toque. Olha lá, ó. O que eu preciso fazer? Falar para o Google. Google, é isso mesmo. Agora, eu vou dar um toque em concluído, porque essa informação também está preenchida, tá? Agora, como é que eu faço para quero viajar de econômica, quero viajar de primeira classe, enfim, como é que eu faço para definir o tipo de viagem que eu quero, né? O tipo de assento. Então, eu tenho que ir aqui, ó, onde está econômica. Eu dou um toque nessa setinha para poder definir. Tem a econômica premium, a executiva e a primeira classe, tá bom? Muito bem, então eu vou de econômica mesmo, tô ok, tá? Então, tá definido, beleza, tranquilo, até aqui. O que eu tenho que fazer? Definir a origem. Tá Rio de Janeiro, né? Mas poderia estar em outra cidade, né? Eu tô no Rio de Janeiro, ele me marcou aqui, eu tô no Rio de Janeiro, beleza. Bom, quero sair do Rio de Janeiro, já tá ali, e quero ir para onde? Eu quero ir para Disney. Vou simular aqui que eu quero ir para Disney, tá? Então eu vou dar um toque aqui e vou colocar Orlando. Quando eu toco, gente, o que acontece? Ele abre uma barra de pesquisa lá em cima, tá vendo? Aqui, ó. Ele abriu uma barra de pesquisa. E aí, o que acontece aí, gente? Eu tenho que digitar aqui para onde eu quero ir. Então eu vou colocar o quê? Orlando, tá? E aí, quando eu digito, o que aparece aqui embaixo que é muito importante? Ele aparece os aeroportos. Tá? Então, aqui, ó, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Tá? Eu tenho aqui 2 aeroportos e as siglas dele, né? Cada um sabe para onde está indo. Eu vou colocar esse primeiro aqui, ó. Tá? Aeroporto Internacional. Ok. Beleza. Tá ali Orlando, ó. Ele já definiu. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque às vezes você pega um aeroporto que é muito longe de onde você quer soltar, né? E não fica bom. Ó, digitou aqui em cima, saiu aqui embaixo, tá? Eu vou tocar aqui nesse primeiro aeroporto. Então, toquei. Muito bem, então já defini que eu vou ir de volta, 3 adultos, classe econômica, Rio de Janeiro para Orlando, certo? Orlando. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou dar uma roladinha aqui, ó, para definir a data, tá? Quando que eu vou para lá? Aqui você pode perceber que já está definido aqui 15/3, né? 15/3. Mas eu não quero ir agora, tá? Eu tenho que fazer agora aqui para saber que aí que mora a mágica do Google Voos. Quando eu tocar aqui, lembrando que aqui, ó, é quando eu vou e aqui é quando eu volto, tá bom? Então eu vou dar um toque aonde? Aqui, ó, quando eu vou para poder definir a minha ida. Então eu vou dar um toque. O que acontece aqui, gente? Olha que coisa fantástica. Ele vai mostrar para mim o valor por calendário, por data. Gente, olha isso daqui. Ele está mostrando que março, qual é o valor para 3 pessoas ida e volta. Inclusive, olha aqui, ó, olha a diferença, por exemplo, do dia 28 para o dia 29.
você vai perceber que se eu não soubesse usar esse recurso, o que aconteceria? Eu poderia, pela minha cabeça, eu quero ir dia 28. Dia 28 tá 12.500. Você viu aqui, ó? 12.500. Um dia depois, 9.500. Olha isso, gente. Então, eu vou fazer uma simulação, vamos supor que seja em agosto que eu vou, para comemorar meu aniversário lá. Então, ó, vou fazer o seguinte, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que definir o dia que eu vou, tá? Eu tô lembrando que eu estou definindo quando que eu vou, né, para esse voo aí. Eu vou definir que eu quero ir no dia, vamos ver aqui, no dia 7 de agosto, que é em agosto o preço mais barato aqui, 10.700, para 3 pessoas ir de volta. Não tá tão caro, né? Bom, é dinheiro pra caramba, mas não, comparado aí até os voos internos no Brasil, tá bem caro aqui, né? E aí, beleza, o que eu fiz, ó? Vou colocar aqui que eu vou no dia 7 e volto no dia 22, tá? Não, vou botar no dia 20, vou botar no dia 20. Tô aqui dia 20, tá? Espera um pouquinho, tá carregando. Muito bem, o que eu faço agora? Ele já definiu que é 10.700, tá vendo, ó? Você talvez não tenha visto e eu vou repetir. Quando você toca na data de ida, o ato seguinte é definir a data de volta. Gente, muita gente se enrola aqui. Por quê? Porque ele toca, ele fala, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? E não tem nenhuma instrução na tela dizendo que você tem que definir quando que você volta. Então, eu vou repetir esse passo aqui, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Então, primeiro, vou lá. Primeiro, eu toco no dia da ida, né, que eu quero. Depois, eu vou definir aqui, ó. Vou colocar o dia, por exemplo, o dia 6. E depois, imediatamente depois, eu coloco aqui o dia que eu quero, 19. Ele vai marcar uma faixa de dias. Então, eu toco no primeiro, ida. Ele vai botar uma bola azul. Tá vendo aqui? Ele botou uma bola azul. Volta, dia 19, tá? Entenderam, gente? Então, agora eu toco em concluído aqui embaixo. O que eu vou fazer agora, Diogo? O que eu tenho que fazer agora? Tocar em pesquisar, tá bom? Ele vai fazer o quê? Ele vai pesquisar as linhas aéreas que estão vendendo isso aí, desculpa, as linhas e as empresas que estão vendendo mais barato. Primeiro ele vai trazer aqui, gente, ó, muita atenção nessa hora, na hora da simulação, muita atenção. Lembrando que eu defini que eu quero ir e voltar. Então, o primeiro ato aqui, depois de definir todas as informações lá em cima, é o quê? É a minha ida, tá? O voo de partida. Tá até aqui embaixo, ó. Veja aqui embaixo. Eu tenho aqui o voo de partida, tá vendo? Aí, o que você define? Você vai definir a viagem que você quer. Então, por exemplo, aqui está falando que a Copa Airlines está com preço mais barato, tá? A Copa Airlines. Inclusive, tem aonde? Tem aqui, ó, a informação que é uma escala. Existe uma paradinha. Quantas horas de voo, Diogo? 13 horas. Gente, isso é fundamental. Eu até vou voltar aqui na minha lista. Os cuidados que você tem que ter, ó. Os cuidados que você tem que ter. Gente, não adianta você comprar um voo barato se você vou para os Estados Unidos que tem, sei lá, 10, 11 horas de viagem. E você fazer uma viagem de 30 horas, de 40 horas, porque para você fazer uma viagem barata, você foi para tudo quanto é lugar do mundo, fazendo ponte aérea para chegar lá 3 dias depois. Isso mata a sua viagem, tá? Então, muito cuidado, não olhe, repito, não olhe só o preço. É fundamental que na hora que você estiver simulando ou, né, comprando, olhe a quantidade de horas do voo. Isso é fundamental. E a quantidade de escala, tá? Porque aí você vai só pelo preço. É isso que eu quero. Tá muito barato. Agarrou. E aí você vai ver lá que é 30 horas de voo e lascou geral. Tá bom? Então, voltando aqui. Esse é o momento onde você vai definir
qual é a passagem aérea que você vai comprar, tá bom? Obviamente você pode estar aqui simulando, né? Não tem problema não. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vi aqui, ó, que ida e volta para 3 pessoas está 10.656 num voo que vai durar 13 horas no total. Então, quantas paradas eu vou ter? Quantas escalas eu vou ter? Eu tenho uma escala só, tá bom? Eu tenho uma escala só. Tudo bem, eu tenho outras opções aqui, ó. Opções piores, inclusive. Tanto no preço, quanto... não, aqui tá um pouquinho mais rápido, né? É 11 horas, tá vendo? Aqui é 12 e aqui é 13 horas. E o preço bem mais salgado, né? Olha a diferença aí. A American tá 13 mil reais, a Gol tá 11 mil reais e a Copa Airlines está 10.656. Tá? Vou tocar na Copa Airlines. Muito bem. É o seguinte, aquilo ali eu estava definindo o quê? Você percebeu o que eu estava definindo? Eu estava definindo o voo de partida. O voo de partida, tá bom? Eu estava definindo que a minha ida para os Estados Unidos, ela tem 13 horas e faz uma escala, tá bom? Ah, beleza, Diogo. E a volta, tá? A volta você tem que considerar aqui, ó. Você vai considerar qual é o voo da volta, tá vendo? Ó, voos de regresso, tá? De volta. E aí você também tem que levar em consideração tanto o número de escala e tempo, quanto o valor, tá bom? Você vai perceber aqui, ó, que na volta não tem muitas opções boas aqui, não. Eu vou mostrar para vocês, ó. Perceba aqui que para o valor se manter 10.656, o voo de volta já é de 13 horas, já não é mais de 11. Se eu quero um voo mais rápido, que é aqui, ó, de 11 horas, tá vendo? Na verdade, são 2 horinhas a mais, né? Aí o valor já vai para 12.525, tá? Lembrando que aí de volta, 3 pessoas, tá? Toquei, agora eu vou tocar aqui em cima, ó. Vou tocar aqui em cima. Nesse daqui, toquei. Tá lá. Então, eu defini que o meu voo de ida no dia 7 vai ser, né? Esse daqui, nesse horário que eu saio daqui 10 horas e chego lá às 10h40, tá? E ele tem 13 horas. E o voo de volta, eu saio de lá às 4h55 e volto às 7h38, tá? E um tem 13 horas, o outro 13 horas e 43 minutos.